Olá, meu nome é Cássia e o tema do meu seminário é Nutrição e Alimentação na Gestação de Suínos. Então vamos lá. O parto e a lactação, a gestação em si, são consideradas as fases mais críticas da produção de qualquer animal, né? Então na suinocultura não seria diferente. Todos os esforços dedicados nas fases anteriores a esses, eles podem ser perdidos se não for dada uma atenção especial e cuidado à fêmea gestante e aos recém-nascidos. Então, dessa forma, a gente vai estudar um pouco sobre a interação, nutrição e reprodução na suinocultura, certo? A gente tem alguns mecanismos, os principais mecanismos de interação. Um deles são as vias neuroendócrinas, né? Tem a atuação da nutrição, né? Tem a atuação direta no hipotálamo e na hipófise, ou seja, quando o animal ele passa por uma restrição alimentar, ele tem essa diminuição na liberação do hormônio LH, o que vai prejudicar o desenvolvimento folicular desses animais. Outro exemplo também é a ação da leptina sobre o hipotálamo, né? Que isso vai interferir também nas atividades reprodutivas em geral, tá? Eu pausei o vídeo porque os cachorros começaram a latir. Tá bom, vamos lá. Essas vias neuroendócrinas são responsáveis pelos hormônios, ok? A gente tem também as gônadas, que podem causar... A nutrição pode causar alterações nas gônadas, e isso pode causar alterações na foliculogênese, que é a produção, né, dos folículos pelos ovários, o que também vai controlar a nutrição dessas células foliculares. Outro mecanismo também que a gente tem é o fluxo sanguíneo hepático, né? Quando a gente tem um aumento dos níveis nutricionais, existe também um aumento da circulação sanguínea hepática, o que vai aumentar a degradação da progesterona. A progesterona é o hormônio que vai preparar o útero para a gestação e ele é produzido pelo corpo lúteo, certo? A gente tem aqui uma tabela com as exigências nutricionais dos suínos em várias fases. Eu tenho aqui marcado a fase da gestação. A gente pode perceber aqui que a energia metabolizável, que é aquela energia que está disponível para ser metabolizada pelo organismo, ela é bem maior na lactação quando comparada à maioria das fases, né? Outros exemplos aqui a gente tem também a proteína, que se compara bastante ali com a fase inicial, né, dos suínos, entre outros. Se a gente for comparar, a maioria desses nutrientes, eles têm uma diferença para determinada fase, uma diferente exigência, né, dependendo da fase animal. Eu coloquei outra tabela aqui, que são as exigências nutricionais para fêmeas em gestação. Então, a gente tem aqui, dependendo do ganho de peso total na gestação em quilos, né, de 30, 40, 50 quilos, e isso também vai depender da energia metabolizável. Então, a gente tem aqui proteína bruta, lisina total e a lisina digestível. Então, esses valores vão depender bastante do quanto de peso essa fêmea ganhou na gestação. Falando sobre o manejo, né, das fêmeas em gestação, a literatura fala que elas precisam ser alojadas em celas individuais, né, em baias individuais, seguindo a sequência de que elas foram cobridas, né, seguindo a sequência de cobrição. Então é feito aí um manejo de ração de 2 quilos, ração de gestação até os 90 dias de gestação. E a partir dos 90 dias até a transferência para a maternidade, a gente oferece 2,5 quilos de ração de gestação. Já quando ela chega na maternidade, ela vai receber ali 3 quilos de ração de lactação até o 3º dia no pós-parto. E até o 5º dia após o parto, ela também vai receber ali um antibiótico
que é para principalmente evitar infecções bacterianas. Eu tenho aqui nessas fotos, essas são as baias individuais, né? Esse é o sistema de células individuais. E a gente tem aqui também uma maternidade coletiva, né? Com várias fêmeas na maternidade. No dia do parto, as fêmeas elas não recebem ração, apenas água fresca e limpa à vontade, com uma temperatura ali de no máximo 20 graus Celsius. E esse consumo individual das fêmeas de água, né, pode chegar até 20 litros por dia. No dia seguinte, após o parto, a gente fornece 2 kg de ração, começa com 2 kg, e vai aumentando gradativamente até o terceiro dia, até que nesse terceiro dia a gente oferece a ração à vontade para as fêmeas. No quarto dia após o parto, a partir do quarto dia, as fêmeas que possuem 8 leitões ou mais, a gente continua oferecendo essa ração à vontade, e elas devem consumir no mínimo 5,5 kg por dia. Essa ração deve ser administrada 3 vezes ao dia. E as matrizes com menos de 8 leitões, elas recebem 2,5 kg de ração e mais 400 gramas a cada leitão. E aí dependendo de quantos leitões ela tem, ela vai ter um consumo de ração diferente. É interessante essa informação que eu peguei, que em períodos quentes é interessante oferecer ração molhada com água para estimular o consumo, né, o consumo de água. E também oferecer ração à noite, que quando está nas horas mais frescas do dia, o consumo de ração, né, e de água tende a ser maior. Dos 111 dias de gestação até os 3 dias após o parto, é interessante também a gente misturar nessa ração 10 gramas de sal amargo, que é o sulfato de magnésio, né, por dia. Esse sal amargo, ele funciona como um laxante, ele é bom para azia, para má digestão e também para dores musculares. E ele previne principalmente a constipação. A gente vai ver por que isso é importante. Quando a gente fala sobre a gestação de suínos, sobre alimentação na gestação desses animais, eu encontrei bastante coisa falando sobre o teor de fibra que essas rações precisam ter, ou o teor de fibra que deve ser oferecido a esses animais, né? E através do pasto verde, né, que é uma grande fonte de fibra, a gente consegue oferecer para esses animais vários benefícios, né? Esse pasto ele não deve ser substituto da ração, certo? É uma complementação da ração, e a ração ela não deve ser suspensa nesses casos. O que acontece com esse aumento no teor de fibra que deve ser feito nas rações, através desse pasto verde também? A fibra ela vai distender o estômago desses animais, e isso vai promover o efeito de saciedade, né? E os animais ficam mais calmos, evita o hábito de mascar, vai evitar a constipação que eu falei anteriormente, porque a gente vai ter o aumento de água nas fezes, né? Então isso é benéfico antes e logo após o parto. Então esse manejo de pasto verde deve ser feito durante a gestação e após o parto. Ele vai prevenir a porcentagem de natimortos, né, de animais nascidos mortos, vai reduzir a duração do parto, vai facilitar as contrações e vai reduzir a incidência de metrite, mastite e agalaxia. A metrite é a inflamação da camada interna da parede do útero causada por bactérias ou lesões. A mastite é a inflamação da glândula mamária, e a agalaxia é a ausência de leite após o parto, é a não produção de leite após o parto, na fase de lactação.
Então, o aumento no teor de fibra dessa alimentação vai aumentar a capacidade digestiva dos animais. E isso vai preparar o estômago para a fase de lactação, que é quando a ingestão deve ser máxima e a alimentação vai ser à vontade também, porque a demanda por nutrientes nessa fase ela vai ser muito alta. Então, como as exigências nutricionais são baixas na gestação, em comparação com a lactação, é bom que a gente usa essa fibra bruta para diluir nutricionalmente as rações e aí a gente consegue ter uma maior economia. Nessa tabelinha aqui, ó, eu tenho a porcentagem de fibra bruta em relação à umidade nas fezes desses animais. Então, a gente tem 5,3% de fibra bruta. E quando a gente tem isso na ração, a umidade nas fezes dos animais fica em 68,4%. Quando a gente aumenta o teor de fibra bruta na ração, aqui nesse 11,5%, a gente tem um aumento também da umidade nas fezes dos animais. A gente tem um aumento de água nas fezes de 73,5%. Então, eu tenho aqui um trabalho que avaliou o efeito da fibra bruta na gestação e na lactação desses animais. Então, a gente tem aqui no tratamento 1, foi usado um percentual maior de fibra bruta em relação ao tratamento 2. Tá muito barulho aqui. Eu vou continuar. Não vou mais pausar, não. Vamos lá. A gente tem aqui, por exemplo, no tratamento 1, esse MC e a porcentagem aqui é a mordedura de cauda entre os animais, né? No tratamento 1, que foi usado com fibra, a gente não teve, estatisticamente falando, mordedura de cauda, sendo que no tratamento 2 a gente teve 4,76% de mordedura de cauda nas fêmeas. Isso na baia maternidade coletiva. Esse PF, que está marcado aqui também, é a porcentagem de porcas com ferimentos por brigas, né? Isso no caso das baias coletivas também. Foi bem menor com os animais que estavam fazendo uso maior de fibra bruta, né? 9,5%, em comparação com os que não estavam, que foi de 40%. Nesse mesmo trabalho, a gente tem outra aqui, ó, outra tabela. No tratamento 1 que teve o aumento de fibra bruta, a gente tem aqui que o número de leitões nascidos vivos foi bem maior no tratamento que teve o aumento de fibra bruta do que com o tratamento que não teve, né? A gente teve aqui 15,77 leitões nascidos vivos em comparação com 13,83. Os natimortos também a porcentagem de animais nascidos mortos foi bem menor nos animais que utilizaram um aumento do teor de fibra. Aqui, nessa espessura de toucinho, a gente também teve uma porcentagem menor, né, do que nos animais que não fizeram uso da fibra. E a duração do parto também em minutos foi bem menor em comparação aos outros animais. Aqui a gente teve 252 minutos para animais que tiveram sua alimentação com fibra e 300 minutos, né, no caso, para animais que não fizeram uso dessa fibra. Então, a gente vê lá que o teor de fibra, como eu falei anteriormente, vai ajudar bastante na redução da duração do parto, porque vai facilitar ali as contrações. A gente tem aqui mais uma tabelinha do mesmo trabalho, que é a porcentagem que é o número de leitões desmamados. Então, a gente tem um aumento em relação aos animais que não tiveram, né, na sua ração um aumento de teor de fibra bruta. A gente teve 12,7 leitões desmamados em comparação a 10,7. A mortalidade também desses animais foi menor, 18%, em comparação com 23%. O peso desses leitões desmamados também acabou sendo maior
nos que tiveram tratamento com fibra dos que não tiveram. Então, as fêmeas que receberam a ração com fibra, os leitões desmamados delas tiveram ali em média 5,93 e os que não tiveram a fibra teve uma média aí de 5,6. Eu coloquei aqui um pouco falando sobre digestibilidade, né? A digestibilidade é quanto de um alimento foi ingerido, do alimento que foi ingerido, foi efetivamente absorvido no intestino, né? Então, o que vai influenciar isso vai ser o teor de fibra bruta, como a gente comentou. O nível de ingestão de alimento também vai influenciar o grau de moagem da ração e o processamento térmico que a ração passou. Né? Valores abaixo da mínima admitida reduzem o desempenho do animal. Ou seja, um valor de digestibilidade menor do que o mínimo, né, vai reduzir bastante o desempenho do animal. Por isso que é importante, através da fibra bruta, a gente ter o controle melhor da digestibilidade desses animais. Eu coloquei aqui também sobre os leitões, já que uma coisa leva a outra, né? Então, a gente tem aqui a ração dos leitões. Do desmame à cobrição, essas fêmeas vão receber lactação à vontade, ou seja, quando os leitões são desmamados, né? Até a próxima cobrição, ração de lactação à vontade. E para os leitões, a gente fornece ração pré-inicial lá no escamoteador a partir do 7º dia de idade, né? Sempre usando produtos ali derivados do leite ou de farinha de peixe. E ali são pequenas quantidades, várias vezes ao dia, para eles irem se acostumando. O consumo diário vai depender bastante do peso do leitão. Então, animais de 5 a 10 quilos de peso vivo, eles precisam receber diariamente 460 gramas de ração. E animais de 10 a 20 quilos de peso vivo, 950 gramas de ração. Essa outra tabelinha aqui, a nossa última tabela, ela fala sobre os valores críticos e as metas na fase da maternidade. Então, tudo isso deve ser feito, tudo que a gente falou aqui, deve receber uma atenção maior, justamente porque quando a gente faz tudo direitinho, segue um protocolo, a gente consegue chegar à nossa meta, que são essas daqui, ó. O número de leitões nascidos vivos por parto deve ser maior que 12 leitões. O peso médio dos leitões ao nascer maior que 1,5. A taxa de leitões nascidos mortos é menor que 3. A taxa de mortalidade de leitões deve ser menor que 6%. O número de leitões desmamados a cada parto deve ser maior que 10,5. O número médio de leitões desmamados por porca por ano deve ser maior que 23. O ganho médio diário dos leitões, o ganho de peso médio, né, diário dos leitões, tem que ser aí maior que 230 gramas. E o peso dos leitões aos 21 dias, maior que 6,7 quilos. E o peso dos leitões aos 28 dias, maior que 7,7. Então, a gente vê aí que tem esse valor crítico aqui, quando a gente não está fazendo ali um bom trabalho de nutrição e alimentação desses animais. E através dessa tabela, a gente consegue ter uma noção de como o nosso trabalho está sendo feito. E o que deve ser alcançado são esses valores de meta aqui. Então, esses valores sendo alcançados da melhor forma possível, através do manejo de ração, do manejo das porcas, do manejo dos leitões. Então, vai ser um ponto ótimo de produção. Então, essas são as minhas referências e obrigada.